Eu tenho certeza que você ouviu falar do transformador gigante que está passando lá em Pernambuco com destino à Paraíba. Realmente foi um acontecimento e aí eu queria comentar um pouco sobre esse evento e sobre o transporte de transformadores de uma forma geral. Por que ele é feito dessa forma? Será que precisa disso tudo mesmo? Será que foi um exagero? Será que é uma jogada de marketing? Então eu queria comentar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, beleza? Bora lá para o vídeo. Então, pessoal, essa aqui é toda a estrutura que foi montada lá para o transformador, né? São 3 caminhões, tem semi-reboque também, é uma estrutura que tem mais de 100 metros, que foi preparada para levar o transformador que está aqui, ó. Então, esse transformador, só para vocês entenderem, é um transformador de 500 kV, ele é 34,5 no primário, 500 no secundário, ele está indo para um parque eólico, lá na Paraíba. Então ele tem uma potência de 370 MVA e ele tem aí cerca de 250 toneladas. Então veja que é um equipamento muito grande, é um equipamento muito pesado e ele precisa de uma estrutura grande também que comporte todo esse peso dele, essas dimensões e que leve ele com segurança até o parque. Então só para vocês entenderem um pouco mais, a fábrica, né, quando recebe o pedido de um transformador, esse transformador ele vai ser trabalhado lá internamente e aí ele passa por uma série de procedimentos até essa fase aí. Então ele vai passar pelo corte da chapa, né, do núcleo do transformador, pela preparação do tanque, pela pintura do tanque, pela montagem do transformador, pintura, processo de secagem, toda a montagem, testes de comissionamento, testes em fábrica, enfim, tem todo um processo desde que o pedido chega na fábrica até chegar nesse momento aqui do transporte. E aí, quanto maior é o transformador, né, quanto maior o nível de tensão, quanto maior a potência do transformador, maior vai ser o equipamento, né, em suas dimensões, maior vai ser o peso dele também. Só para você ter uma ideia, né, comparativamente, um transformador 138 kV, cerca de 33 MVA, ele tem aproximadamente 50 toneladas. Quando a gente compara, né, esse transformador 138 com um homem, né, uma pessoa de 1,70 m, 1,80 m, né, um ser humano ali de altura média, esse transformador ele já é muito maior do que uma pessoa. E quando a gente vem para esse contexto aqui, é um transformador de 534,5 de 370 MVA, ele é muito maior do que esse transformador 138 e ele é muito mais pesado também. Então, para isso, além daquela carreta tradicional que costuma levar os transformadores de grande porte, né? Eu não estou falando de transformador de distribuição, de rede de distribuição, que esses transformadores aí a gente leva até num assaveiro, né? Estou falando de transformadores de grande porte. E aí esses transformadores de grande porte, eles precisam realmente de toda uma estrutura, eles precisam que a logística seja bem feita para que esse transformador saia da fábrica até o ponto de instalação, né? Até a subestação, seja ela no centro da cidade, seja ela num lugar remoto, seja ela numa montanha, numa instalação subterrânea, o transformador vai precisar chegar e a logística é uma parte extremamente importante nesse processo. Então vamos voltar aqui só para a gente ver como é que foi feito esse transporte, né, do transformador, que na verdade ainda está acontecendo, tá? Hoje é segunda-feira, aqui acho que 17 de março, né? Estou gravando esse vídeo aqui e nesse momento o transporte ainda está acontecendo desse transformador, né? Ele iniciou no sábado, ele chegou pelo porto lá de Pernambuco, né? O porto de Suape, né? Ele vem da China, então ele veio de navio de lá da China, chegou no porto de Suape, colocou em cima do caminhão e aí ele está se movimentando a uma velocidade aí extrema de cerca de 7 km por hora. Então é um processo que realmente é demorado, ele precisa ser feito com muito cuidado, porque qualquer erro, aí qualquer problema nesse equipamento, imagina só o que é que não vai acontecer. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa estrutura aí é uma estrutura gigante, cara. Ela tem mais de 100 metros aí de comprimento, tá? Então você tem todos os caminhões aí, os reboques, o transformador está aqui em cima. E aí, detalhe, né? Esse transformador, se a gente observar bem, o transformador quando está no transporte, ele vem sem buchas, ele vem sem radiadores, ele vem sem o tanque de expansão. Ó, você vê que aqui a posição, aqui onde está laranja, né? O que o mouse está aqui em cima, seria a posição das buchas de alta tensão. Então imagina só o tamanho de uma bucha de 500 kV, né? Uma bucha aí que vai ter alguns metros. Então isso no transporte,
Isso inviabiliza totalmente, né, para poder passar por baixo de viadutos, pontes, túneis, enfim, além do risco de danificar, né, que aí também não é pequeno. Então, os transformadores já vêm sem esses acessórios aí. Mesmo assim, é um equipamento ainda que ele é muito grande, cara. Ele é muito grande, muito pesado e ele precisa ter esse cuidado aí, ó. Então, você tem toda essa estrutura, aí os caminhões, um apoiado no outro, né? E aí o transformador está lá atrás, ó. Vai ter uma imagem até melhor aqui, mais próxima para a gente ver, ó. Aí o pessoal virou até celebridade, né? Tem até plateia lá, ó, assistindo aí, porque realmente não é todo dia que acontece isso, né? Por mais que o transporte do tráfego ele seja feito sempre numa carreta, né? Você tem os batedores ali, a segurança, mas com essa logística de parar a BR, de parar um sentido da via, de por um final de semana e até um pouco mais de tempo, né? Hoje é segunda-feira, ainda está acontecendo esse transporte e ainda vai acontecer no decorrer da semana na Paraíba, né? Por enquanto ele está passando por Pernambuco, então realmente não é todo dia, né? Eu, se tivesse lá nesse momento, provavelmente estaria lá fazendo live, mostrando para vocês aí o transformador passando, né? Então, cadê aqui, ó? Avançar um pouquinho mais aí, a imagem, inclusive uma imagem muito boa aí, a pessoa que gravou, acho que imagem de drone, né? Ficou muito bom, realmente dá pra gente ter uma ideia da dimensão mesmo, ó, passando por cima da passarela, ó, o transformador visto por cima. Como eu estava comentando, ó, esse ponto aqui são os pontos laranja aqui das buchas, ó. Aqui as buchas de alta, aqui seriam as buchas de baixa. Você vê que a bucha não está montada, né? Por causa do risco de danificar e além de inviabilizar também a questão do transporte por causa das dimensões. Então radiadores também não tem aqui. Então esse peso inteiro, esse peso todo aí, ainda não está considerando aí as buchas, os tanques, os radiadores. Basicamente aqui é o elemento ativo, né, que está aqui dentro, é o núcleo com provavelmente até óleo rebaixado aqui ou sem óleo transformador nesse transporte. E aí você tem um peso até de certa forma um pouco aliviado, mas que ainda assim é algo estratosférico, né? E aí o pessoal tá lá, ó, o pessoal todo mundo olhando, curioso, e não é para menos, né? Como eu falei, se eu tivesse por lá, nesse momento aqui, apesar de eu ser pernambucano, hoje eu não estou em Pernambuco, né? Hoje eu estou morando em São Luís, então estou um pouco distante. Mas se eu tivesse lá, pode ter certeza que eu estaria acompanhando aí todo esse desembaraço dessa história. E aí, cara, você vê a velocidade, ó. O caminhão ele anda aqui a cerca de menos de 10 km por hora. Só para você ter ideia, é como se você engatasse ali a primeira marcha do carro, deixasse o carro andando e não acelerasse. E aí, deixa o carro ir só. E aí isso quilômetros e quilômetros. Por isso que é tão demorado, ó. Aí passa por cima dos viadutos, ó, tem que ser feito com muito cuidado, as curvas, para que toda a estrutura ela fique em cima, ela faça a curva junto. E aí ele vai passando, o pessoal vai acompanhando. Aqui a escolta policial. E lá vem o tráfego. Uma via liberada, a outra interditada, só o transformador passa, né? Imagina só se isso não fosse feito, né? Se não fosse feita essa interdição aqui, como é que estaria esse trânsito? Então, até a questão do transporte, ela tem que ser verificada, né, pela empresa que vai fazer, se não é necessário realmente fazer isso aqui que foi feito, né? Se não é necessário fazer bloqueio das vias, se não é necessário, tem a questão do horário também, né? Que é preciso verificar. Aqui acho que é a pessoa que fez a filmagem, a Deilson Calixto. Filmagem de drone muito boa, por sinal. Aqui a transportadora deve ter ficado feliz, né? Que o nome dela está bem em evidência nas imagens. E é um serviço que realmente, para fazer, tem que ter gabarito para fazer isso. Não é qualquer empresinha que faz. Então isso até exalta um pouco o nome aí da transportadora, né? Se concretizando aí tudo com sucesso, o pessoal vai ganhar até confiança, né? Contratar o serviço aí da Saraiva, né? Que é a empresa que está realizando o transporte. É aquilo que eu comentei, ó. Veja que não tem nenhum radiador, transformador, não tem bucha, não tem radiador, o tanque de expansão está desmontado, tem vários acessórios também dele que não estão presentes aqui no momento e que vai ser montado assim que o transformador for descarregado lá no parque eólico. É algo que precisa de uma estrutura, ele precisa todo o reboque, precisa dar segurança.
Imagina só sofrer um atentado, alguma coisa do tipo. Isso é um prejuízo não só para a empresa, mas também para os arredores aí, né? O transformador, ele é um equipamento grande aí. Imagina um equipamento desse tombar, é um problemão, né? Isso pode, além do acidente mesmo, danos físicos, pode atingir pessoas, né? E aí, imagina só, né? Então realmente é uma operação de guerra mesmo. Foi um evento e legal ver essas coisas acontecendo, né? As coisas em evidência assim e aparentemente sendo feito de forma organizada, forma civilizada aí, que o trabalho está sendo bem feito. Pelo menos nas imagens assim é o que dá a entender. Então você viu aí que o transformador está sendo conduzido, né, desde lá do Porto, em Pernambuco, até a Paraíba, né, onde ele vai ser instalado lá no Parque Eólico. Tem uma subestação elevadora, né, naturalmente, no Parque Eólico. Esse transformador ele vai elevar ali 34,5 para 500 kV para poder injetar essa energia gerada na rede básica. Então veja que o transporte de transformadores ele é algo que é muito importante nesse processo de aquisição desse tipo de equipamento. Já fiz até um vídeo falando do processo de aquisição desses equipamentos, né, o que é relevante para nós, né, que estamos especificando, nós projetistas. Vou deixar aqui no card, inclusive, para vocês darem uma olhada. Mas nessa etapa aí, da parte do fabricante, sem dúvida, a logística das etapas mais importantes, talvez seja a mais importante, porque é a etapa que garante que o transformador vai sair da fábrica com segurança e vai chegar no local de instalação para ser montado, instalado e poder entrar em operação. Então, o transporte ele acaba sendo fundamental aí para todo o sistema elétrico, né? Porque você tem vários transformadores como esse, né? Apesar desse estar em evidência aí, você tem vários outros que por algum motivo, né? Provavelmente pela rota, por traçado, esse transformador que a gente mostrou aqui, ele está passando no meio da cidade do Recife, ele está passando pela cidade de Paulista, região metropolitana, e aí ele causou esses bloqueios, né, nas rodovias, e aí por isso também se teve essa evidência toda. Mas você tem vários parques eólicos aí, mais para os interiores, onde você não tem estradas tão movimentadas, que aí acabam não tendo notoriedade, e o transporte é feito também dessa forma. Então só queria trazer um pouco aqui, né, desse transporte que está acontecendo e que quando em operação, né, quando esse transformador em operação, com certeza isso vai trazer uma melhoria grande. Afinal de contas, parques eólicos eles são geradores de energia, né, de uma energia que vai entrar no sistema, é uma energia renovável e que no final das contas nós, né, consumidores e o sistema elétrico de uma forma geral acaba sendo beneficiado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixa seu comentário aqui embaixo se você viu esse transformador passando, se você estava lá presente, se você conseguiu filmar alguma coisa. Infelizmente eu não consegui, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.